boa noite. Como é que vocês estão? Graças e paz. Obrigado. Hoje é um culto de oração. Um culto de oração e nós vamos orar, irmãos. Nós vamos orar porque na oração há destravamento. Quando a gente se coloca a orar, Deus ele coloca, se propõe em seu coração e manda a resposta. A Bíblia diz que Daniel, assim que ele se posicionou para orar por uma causa, Deus ele mandou a resposta e nós iremos orar. A Bíblia diz, lá em João capítulo 14, João 14, o 13, capítulo, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Diz assim, João capítulo 14, a partir do verso 13, diz: E tudo que você pedir em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês pedirem no meu nome. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem colocado, o que está proposto no seu coração, mas uma coisa, se você pedir no nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Se você pedir no nome de Jesus, portas vão ser destapadas. Se você precisa de favor, se você pedir em nome de Jesus, vai acontecer. Então eu convido você para estar se posicionando nessa noite em oração, se colocando na brecha, não só pelo seu favor, mas por outras pessoas. Comece a orar. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa, meu querido. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual ele é mais real do que o natural. A gente vê o mundo natural aqui, mas o mundo espiritual ele é mais real do que isso. Então, as coisas acontecem no mundo espiritual. E de acordo com o que você falar, no nome de Jesus vai acontecer. Amém? Aleluia. Eu vou começar essa oração. Depois eu vou passar para a Miele. Depois eu vou passar para a irmã Silene. Amém? Glória a Deus. E a gente vai estar orando por pontos específicos que Deus ele vai colocar no nosso coração. Oremos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que chegaram aqui nessa noite, Pai. Pai, nós cremos no Teu sobrenatural. Nós cremos na Tua palavra. A Tua palavra foi lida nessa noite e disse: tudo que a gente pedir em Teu nome vai acontecer. Pai, então, nós estamos em novo tempo, nós entramos em novo tempo, Pai. Nós estamos em reforma. E nós cremos, Pai. Nós cremos que da forma que começou vai terminar. Pai, nós temos falado uma carreira, nós temos falado em correr velozmente essa carreira, mas tudo que a gente precisa, tudo que será necessário para que essa carreira seja concluída vai chegar, Pai. No nome de Jesus, Pai, nós iremos correr todos dessa igreja irá correr essa carreira. Todos irão começar e irão terminar. E eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque essa obra que se iniciou, Pai, a gente irá terminar de forma veloz. Tudo vai chegar, Pai. Tudo que a gente precisa para concluir vai chegar. E eu oro por pessoas, Pai. Eu oro por pessoas ofertando aqui neste lugar. Eu oro pelo Teu Espírito falando a pessoas, Pai. Pessoas entrando em contato com o pastor Gessé. Pessoas falando com o pastor Gessé e perguntando: pastor Gessé, o que é que você precisa para que isso seja concluído? Pai, nós cremos nessas coisas. Nós cremos em favor dos homens, favor de homem nos alcançando, Pai. Irá acontecer. As coisas irão chegar, Pai, mas irão chegar com excelência. Eu oro, Pai, por pessoas entendendo, Pai, que você dá semente àquele que tem um coração desejoso para semear. Aquele, Pai, que sabe o que significa o poder da semente. Aquele que entendeu o princípio da semente. Você dará semente, porque a Tua palavra diz que você dá semente àquele que semeia, mas você não dará semente àquele que retém, mas aquele que semeia você dará. E obrigado, Senhor, porque a Tua igreja tem entendido esse princípio. Obrigado por pessoas semeando, por pessoas ofertando, Pai, no nome de Jesus. As coisas acontecendo, Pai, acontecendo. Nós não iremos ficar, Senhor, pela metade, mas nós iremos concluir, Pai. Obrigado pelos departamentos dessa igreja. Obrigado pelo diaconato,
pelo louvor, obrigado pela mídia, obrigado pelo departamento infantil e obrigado pela diretoria, Pai. Nós estamos crescendo, Pai, e nós temos que pessoas vão chegar neste lugar, pessoas que têm um coração, Pai, um coração ensinável, pessoas com coração que entenderam o princípio de servir, Pai. Obrigado, nós já podemos celebrar esse tempo, nós já vemos que essas coisas vão acontecer, Pai. Na verdade, pessoas já têm chegado, pessoas já têm pegado junto, Senhor. Isso é fruto de oração, isso é resposta de oração, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por essas pessoas chegando, obrigado pelo louvor, Pai. Obrigado por pessoas chegando, obrigado por talentos sendo despertados neste lugar, pessoas com sensibilidade, com habilidade, Pai. É sendo fácil para pegar indo, para pegar louvor. O louvor, Senhor, fluindo e subindo como cheio suave a tuas narinas, Senhor. Obrigado pela unção sobre o louvor, Pai. Obrigada. Obrigado pelo diaconato, Senhor. Pessoas chegando, pessoas entendendo o princípio de servir, Pai. Obrigado por pessoas com o coração disponíveis, chegando neste lugar, Pai. Pessoas que entendem, pessoas que estão dispostas a se doar por você, a morrer por você, Pai. Obrigada. Obrigado, Senhor, porque Espírito Santo, você está fazendo isso tão cirurgicamente, você está sendo tão preciso a executar essas coisas. Talvez, Pai, com nossos olhos naturais, o mar esteja calmo, talvez a gente não possa ver muito as águas agitadas, talvez o céu esteja aberto e a gente não pode ver chuva, mas no mundo espiritual, essas coisas já estão, Pai, manifestadas, essas coisas já estão acontecendo, essas coisas já estão concretizadas, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, porque irá acontecer, Pai, irá acontecer. Nós teremos o melhor da excelência neste lugar, Pai. No nome de Jesus. Obrigado pela mídia, Senhor. Obrigado por tudo que a mídia precisa, computador, câmera, notebook, Pai, chegando, irá se manifestar. Obrigado, Senhor, porque a mídia anda em unidade e as coisas vão acontecer, porque a tua palavra diz que onde há unidade, você ordena a bênção. Obrigada, Senhor, obrigada. Obrigado pelo departamento de visita, o departamento de evangelismo, Senhor. Obrigado por casas abertas. Senhor, eu declaro no nome de Jesus que nós iremos ouvir histórias dessas visitas, mas coisas sobrenaturais acontecendo na vida de famílias, Pai. O teu sobrenatural acontecendo na vida de famílias, Pai, no nome de Jesus. Assim que essas pessoas chegarem nos lares, Pai, cadeias sendo quebradas, Pai, o sobrenatural acontecendo, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Obrigado por portas abertas para que teus filhos possam chegar e fazer a obra. Obrigado por evangelismo acontecendo, obrigado por essa cidade de Abreu sendo impactada, Pai. E eu também oro a você, Pai, pedindo que essa igreja seja uma igreja relevante aqui em Abreu Lima e nós alcançando o favor das autoridades deste lugar, Pai. Pai, que nós iremos fazer aqui, as coisas que irão acontecer aqui, Pai, será notório, será visto, as pessoas ouvirão falar dessa igreja, porque coisas vão acontecer, Pai, a partir daqui, a partir de pessoas deste lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está dando ideias, novas ideias, que irá abençoar essa cidade, Pai. Pessoas se levantando para abençoar essa cidade, Pai, no nome de Jesus. Pessoas levantando projetos para abençoar os moradores dessa cidade. Essa igreja entrando em lugares que outras pessoas não entraram nessa cidade, Pai. Obrigado por favor e por portas abertas, Pai. O teu Espírito abrindo portas, o teu Espírito fazendo o que nós não podemos fazer, Pai. No nome de Jesus, essas coisas vão acontecer, Senhor, porque a tua palavra diz que a gente pedir vai acontecer em teu nome, porque nós entendemos, Senhor, que você se move em nós e através de nós, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, amados. A graça e paz. Amém?
em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Amados, embora nós muitas vezes passamos por circunstâncias, mas a palavra de Deus, ela nos garante isso, que o nosso Deus, Ele nos faz andar nas alturas. Amém? Aleluia. Vamos orar um pouco agradecendo a Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que nos traz, Senhor, revelação e entendimento do Teu propósito e do Teu plano, Senhor, para nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque ela funciona. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo que nos guia, que nos ajuda, Pai, que nos direciona, que nos dá estratégia, Pai, que nos dá inteligência, Senhor, sabedoria, Senhor, para agir, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui presentes, pela vida dos meus irmãos que não puderam chegar ainda, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida também dos meus irmãos que não vão vir hoje, Pai. No nome de Jesus, Pai, declaro, Senhor, pela unção do Teu Espírito, Pai, essa igreja cheia, Senhor. Pessoas, Senhor, entrando, Senhor, com sede da Tua palavra, com sede de conhecer, com sede de ouvir, Senhor, falar do Teu nome, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu já Te agradeço, Senhor, porque todo espírito de medo, todo espírito de depressão, todo espírito de tristeza, todo espírito de desânimo, Pai, saindo, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Pai, forças sendo renovadas, Pai, como a Tua palavra fala, Senhor, que você faz os nossos pés, Senhor, como os da corça, Pai. Forças, Senhor, sendo renovadas na vida dos meus irmãos, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, toda ação, Senhor, maligna, Senhor, contra as famílias, Pai, caindo por terra, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, homens e mulheres, Pai, unidos, Senhor, no propósito, Senhor, no casamento, Pai. Eu declaro, Senhor, filhos obedientes, Pai, aos pais, Pai. Eu declaro, Senhor, no nome de Jesus e repreendo, nós não aceitamos, Pai. Nós não aceitamos, Senhor, espírito de desunião, Pai, no nome de Jesus declaramos, Pai, união chegando, Pai, declaramos, Senhor, sabedoria, Senhor, compreensão, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Senhor, pela vida dos jovens dessa igreja, Pai. Te apresento, Senhor, cada um, você conhece todos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Obrigado pela vida deles. Obrigado, Senhor, pela vida da direção do nosso pastor, Senhor, em trabalhar com os jovens, Pai. No nome de Jesus, já Te agradeço, Senhor, por estratégias chegando, Senhor, inteligência e sabedoria, Senhor, para conduzirmos, Pai, para trabalharmos juntos, Senhor, para unirmos, Senhor, e resgatarmos, Pai, os jovens, Senhor, trabalhando, Senhor, para a Tua obra, Pai. No nome de Jesus, eu já te rendo graças e Te apresento, Senhor, toda a juventude dessa igreja, Pai. Apresente, Senhor, o desejo do coração dele, Pai, emprego, Senhor, chegando, Senhor, sobre a vida deles, Pai, provisão, Pai, no nome de Jesus, chegando sobre a vida deles, Senhor, sobre todas as necessidades que eles têm, Pai, sobre a vida da sua família, os pais, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu declaro agora, Senhor, a paz chegando nos lares, no nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por toda a provisão chegando nessa igreja, Pai. Te demos graças, Senhor, por tudo, Pai, que você tem colocado no coração do nosso pastor sendo realizado, Pai. Por tudo, Senhor, sendo concretizado. Já Te agradecemos, Pai, porque tudo está fluindo conforme a Tua vontade, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida do nosso pastor, pela vida do irmão Beto, Pai. Declaramos, Senhor, cura, Senhor, saúde divina, Senhor, operando no corpo deles, Pai, da cabeça à planta dos pés. Força, Senhor, sendo renovada, Pai. No
nome de Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que você já fez e por tudo que você vai fazer nas nossas vidas, Pai, em nós e através de nós, Pai. Tua palavra fala, Senhor, que o justo é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis, Senhor, a vencer, Senhor, todos os dias, Pai, todas as tentações, Pai, conforme a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor, a trabalharmos, Pai, para a Tua obra, Senhor, a sermos justos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser farol. Nos ajuda, Pai. Espírito Santo, nós dependemos de Você. Sabemos que sem Você nada somos, nada temos e nada fazemos, Pai. Tudo é através de Você. Te rendemos graça, porque Você já operou na nossa vida. E te rendemos graça, Senhor, porque Você vai fazer em nós e através de nós, Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, abençoados, boa noite, amém? Aleluia. Aleluia. Vou compartilhar com vocês aqui em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista apareceu pregando no deserto. Aleluia! João Batista, ele veio para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele era uma voz que clamava no deserto. E eu quero te dizer que nesses últimos dias, o Senhor, ele tem levantado pessoas para clamar no deserto. Eu não sei, amados, qual deserto que nós temos que clamar, mas nós somos uma voz. E nesta noite, nós começamos a clamar no deserto. E situações irão mudar. Eu não sei, amados, qual deserto. Eu não sei se esse deserto, amados, está no
Aleluia. Boa noite. Graças a Deus, você também. Eu estou dando graças ao Senhor pelas nossas vidas. Pela época que nós vivemos. Aleluia. Amém? É uma época boa. Você alcançou essa geração. Aleluia. Quantas pessoas desejariam estar nessa geração? Eu não desejo estar em outra geração. Eu sou feliz em estar nessa geração. Aleluia. Uma geração onde nós vemos tantas coisas acontecer. Podemos ver a Bíblia plenamente se cumprir. Amém, queridos? Sabe, eu cheguei aqui, você estava orando, cheguei um pouco tarde, eu já dei 4 viagens com essa aqui hoje. Lá de onde eu moro, na estrada não está boa. Mas foi necessário, nós estamos aí na fachada, para uma bênção, não quero pegar sobre fachada. Mas quer dizer a você que hoje foi um dia abençoado para nós. E graças a Deus que deu para mim poder chegar aqui. Chegamos em paz, estamos aí. Mas querido, você lembra do que Jesus falou? Ele não estava tentando subir nesse versículo. Eu estou aqui com João 14, versículo 12. Mas o Espírito Santo é tão maravilhoso para não desprezar. Para não desprezar esse texto, João 12 diz, na verdade eu digo que qualquer que crê em mim também fará as obras que eu faço. E a fará maiores que esta, porque eu vou para o Pai. Se ele aqui orando, eu já cheguei na oração da mulher, se ele aqui orando, né? E no meu coração sussurrou esse versículo, onde aqui Jesus está falando com o discípulo, ele começa falando que ele não se turbasse o coração, crede em Deus, crede também, será no início do 14, tá? Crede em Deus, crede também em mim. Ele dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Aí ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês. E esse lugar não foi no céu, foi aqui na terra mesmo, amém? Misericórdia, pastor, que heresia é essa? Sim, ele disse, eu vou em você preparar um lugar, você não tem. Aleluia. Eu receber o Espírito, então eu vou para a cruz, e quando eu morrer ressuscitar, eu volto e vou estar em vocês. Esse disse, para não deixar as pessoas que estão ouvindo, tanto aqui, talvez não conheça tanto a Bíblia, não estou desfazendo você, e os que estão lá, você dá um pulo no mesmo texto e vai lá para o 23, só para você entender. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada. Ele está falando que ia preparar esse lugar aqui mesmo. Esse texto todinho, né, falando do Espírito Santo, lá no 14 você diz, rogarei o Pai que dará o Espírito da verdade, o mundo não vê e não conhece, porque não vê, mas pode receber. Amém? E aqui no final, depois ele disse, não deixarei você órfão. Então todo esse texto, não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim, foi dizendo, rapaz, creia que eu vim trazer o reino para dentro de vocês. Amém? Até então ninguém tinha recebido o Espírito Santo, não tinha recebido nada. Só a unção vinha sobre reis, sacerdote, profeta, não quero ensinar nessa área. Mas ele disse, eu vou na cruz preparar um lugar para vocês. E que lugar é esse? É um lugar que quando eu morrer, que eu ressuscitar, com certeza o Espírito Santo que habita em mim, que habita na eternidade, que está com o Pai, ele vai vir e vai habitar em você. Aleluia. Poucos amém, mas eu vou dizer uma coisa, você tem que ficar mais animado com a palavra de Deus. Não venha só ser ouvinte da palavra. Irmão, Deus está dentro do seu coração. Eu vejo um lugar aqui de milagres e cura. Eu não estou conformado com esse culto, irmão. Estou passando esse culto na bênção de Deus, mas eu estou vendo coisa mais do que isso. Estou vendo glória de Deus descendo sobre nós. Aleluia! Sabe, a gente tem um coração para esse lugar. A gente não vai voltar da forma que nós entramos. Mas, infelizmente, acontece coisa no meio do povo de Deus. Talvez eu não vá para lá, eu volto para aqui, mas eu só quero dar, porque eu não quero desprezar o que o Espírito Santo falou comigo quando eu subi aqui.
Aleluia. Mateus 25, por favor. Aleluia. Ele diz: então o reino de Deus, o reino do céu, será semelhante a 12 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ele diz: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas, nécias. Isso eu estou vendo ali aquele jovem ali, são com a Bíblia, então eu tentei esperar que vocês abram lá, eu já estava vendo ali, eu gosto de, toda vez que eu cito algo, ele corre para a Bíblia. Então, isso ele está falando aqui, que o reino do céu será semelhante a 12 virgens, que, tomando as suas lâmpadas. Eu subi ali, o Espírito Santo falou: você é a pessoa, você é exatamente aquilo que você pensa, aquilo que você diz. O que você diz na sua casa, no trabalho, na rua, na faculdade, aquilo que você diz com pessoas, com amigos, é o que você é. Se você fala a palavra, você é cheio da palavra. Se você fala que vai vencer o maligno, você já venceu. Se você fala que você é um homem ou mulher de Deus, você é essa pessoa. O pastor Beto disse uma coisa interessante, que alguém chegou e perguntou: rapaz, eu queria uma pessoa assim, abençoada, poderosa aqui para orar, um crente por outro, estava lá no lugar, disse: pronto, está aqui, uma pessoa poderosa no Espírito, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que Deus escuta. Olha assim, mas você sim, eu sou essa pessoa. Sabe o que significa isso? Ousadia, não é amostração. Sabe o que significa isso? Reconhecimento que Deus está nele. Aleluia. Aleluia. Se você honra o Espírito Santo, com certeza o Espírito Santo está te honrando. Mas pastor, não aconteceu tantas coisas comigo. Você que não entende, nem imagina. Já aconteceu. Porque a Bíblia diz, vou dizer uma coisa que você vai se alegrar. A Bíblia diz que Deus procura os que adoram. E Espírito é verdade. Então já aconteceu no Espírito a coisa que você nem sabe. Deus já te achou. Deus já te achou. Deus já te pegou. Rapaz, no momento de adversidade, no momento que o diabo queria fazer alguma coisa, eu não gosto de estar falando essa coisa de diabo. Ele fez, se levantou. Hoje eu recebi um homem aqui, mas o diabo se levanta e diz: rapaz, olha, isso aí já sabe o que ele faz. Eu vou te mostrar o que Deus fez. Aí tem que João 10 para ele. Olha o que ele faz. Isso aqui ele já sabe. Agora o que Deus fez, rapaz, você precisa estar bem preparado e viver a vida que Jesus fez. Jesus veio para você ter vida e vida abundante, rapaz. Eu disse para ele. Aleluia. Eu prendi o irmão que estava comigo, que era outra igreja. Rapaz, ele saiu chorando porque não sei o quê. Eu disse: rapaz, eu não vou ficar dizendo que está certo o choro dele, que está certo a vida de pedinte, que está certo de ligar para a mão. Não, vou dizer que o que Jesus já fez. Aqui diz que 10 andavam juntos. 10 tinha lâmpadas, as suas lâmpadas, e com as lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Isso é tão sério, isso Jesus foi quem falou. Isso foi depois de 24, Mateus, depois que ele falou no final do mundo. No 24, onde ele diz: nação contra nação, rei contra rei, filho contra pai contra filho, os princípios das dores. Ele falou tudo, ele falou tudo. Ele disse: rapaz, depois disso tudo aqui, saíram 10. Jesus não estava números, sempre parava com números. Esses 10 não é 10 simplesmente, é que a igreja, por isso que ele disse numa passagem, ele disse: estarão 2 no campo, 50% vai ser salvo, 50% fica. Tem 2 no moinho, um sobe, outro fica. Tem 2 na campo, um sobe, outro fica. Isso é sério, quando Jesus ensina algo. Jesus fez sempre conferências com os seus discípulos. Mas pastor, você está julgando? Não, eu só estou dizendo o que Jesus falou. Porque eu digo uma coisa mais. Eu não estou dizendo que a metade da igreja que fica,
estou dizendo, as pessoas que andam com a palavra, que mantêm o que a Bíblia diz, esse está esperando o glória. Você sabe quantas pessoas tem no mundo, crente, que diz, Jesus, se tu vir agora, meu Deus do céu, não vem agora não. Eu já estive com pessoas que eu falo para paz, rapaz, Jesus não pode vir agora não, estou todo errado. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Você tem que ter que ir embora bem, Senhor Jesus. Você tem que ter uma expectativa de você pode estar fechando o maior negócio do mundo. Milhões na sua conta, que você diz, Senhor, meu coração está no Rio, porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Sabe, irmão, vou te contar uma coisa. Eu não sei, sinceramente, como nós pensamos, nós estamos aqui. Se nós, pastor, estude sim sobre isso. Rapaz, eu vou te contar. Não é só o pastor que tem que se debruçar nisso aí e ensinar, não. Se Deus falava, Jesus falava uma coisa, eles pegavam juntos. Se falasse, nós pensar e entender o que é oração. E Tiago diz que a oração de um justo pode muito. A oração de um justo pode muito, seus efeitos. E a Bíblia diz que Jesus disse, se orar dizemos assim, já vem, acontece, é seu. Será que Jesus estava mentindo? Não, Jesus falava e Jesus fazia isso. Será que isso tinha poder com Jesus? Não. Jesus não mentiu. Jesus disse que a glória que ele recebeu nesse mundo, lá em João 17, passou para nós, passou para a igreja. Eu te faço uma pergunta: que diferença tem no ser humano, Jessé, da minha cabeça para o meu dedo, meu pé? Não, tudo é meu corpo, irmão. Se o pé chuta uma pessoa, ele paga por aquilo se ele violentou a lei. Se a mão pega uma arma aí, acerta uma pessoa e vai ser preso porque a mão dele fez aquilo. Mas por quê? Porque a cabeça deu comando para a mão. A mão só vai presa, a mão dele está presa. Foi a mão que fez, a mão direita, a mão esquerda. Não, é o corpo todo. Cristo é o cabeça. Aleluia. E Cristo falou para nós, ele vai assumir. O que está faltando é o corpo assumir o que Cristo já fez. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite, para quem está ouvindo. Lugar de crente é com o Senhor. Aleluia. Que negócio é esse? É com o Senhor. Aonde estiver, está conectado com o Senhor. Eu tenho um propósito na minha vida e a minha Beth sabe disso. Está fazendo muitos anos. Desde que Beth chegou, antes de Beth chegar para aqui, dentro de outra igreja. Eu fiz um propósito. Rapaz, nada vai me parar. Você pode cantar esse hino, você pode ler esse versículo, você pode pegar aquilo que Paulo falou, que nem angústia, tribulação, aflição, criatura, outra criatura, como diz, anjo, principado, porvir, quer dizer, o futuro, nada pode me parar. Altura, profundidade, largura. Você sabe o que é isso, irmão? Sabe que você fala isso? É nada parar você mesmo. Aleluia. E aonde é que nós demonstramos que nada pode nos parar? Quando? Quando as circunstâncias se levantam e você está lá. Aleluia. Você está lá, você está lá assim, Senhor, você sobe no seu alto monte. A Bíblia diz que você tem um lugar alto em Cristo. Abacuque, ele foi para um lugar alto, demonstrando isso no Espírito. Abacuque subiu e disse, ainda que a figueira dê fruto, ainda que as malhadas sejam exterminadas, roubadas, ainda que lá no curral não haja vaca, não tem vaca, não tem leite, não tem queijo, não tem carne de sol, não tem nada, ainda que acabe, rapaz, todavia eu me alegrarei. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Deus da minha salvação. Ei, você tem uma salvação que Deus me deu. E ele falou, a salvação é minha, mas alguém deu. Pegue e reconsidere, considere quem deu a salvação para você. Aleluia. Eu não posso desprezar absolutamente ninguém.
Rapaz, está tão bom aqui, né? Mas vamos arrepiar. Eu gosto disso. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós que em vão diz o Espírito. Diga, meu Deus. Você chegou lá, eu espero. Tiago está no final, os livros menores da Bíblia, perto de Judas, por ali, descendo Pedro. Amém? Ou cuidais vós que em vão diz o Espírito. 2 pontos. Ou cuidais vós que em vão diz o Espírito. O Espírito que em nós habita tem ciúme. Imagina o Espírito Santo com ciúme de você. Aleluia. Ei, o Espírito Santo veio para te revelar, para te levar a algo tremendo, não foi para ficar com ciúme. Sabe que ciúme é esse aqui? É o ciúme de que quando você ama uma pessoa, a pessoa está ligando para outra pessoa. Vou dizer de novo, esse ciúme aqui, obrigado, Sabrina, você teve uma revelação. Esse ciúme é que uma pessoa ama outra pessoa e a pessoa está ligando para outra pessoa e a pessoa fica com aquele ciúme. Rapaz, isso não deve acontecer. Ele é meu, ela é minha. E por que isso? O Espírito Santo está dizendo, ele é de Deus, ele é meu, e agora ele se volta para outras coisas. É pessoa, irmão, eu não sei, está vindo, eu sabia que eu fiz tudo para hoje, eu só fiquei no espírito ligado aqui, trabalhando muito e ligado. Nós temos que entender, irmão, que o Espírito Santo, ele veio para habitar em nós, ele tem zero ciúme, ele nos selou, Efésios diz que ele nos selou dessa vida gloriosa de Jesus. E a Bíblia diz, irmão, Jesus foi que falou isso. Jesus falou tanta coisa. Ele disse, quando tu entrar na igreja, na casa do Senhor, guarda os teus pés. Ele disse, a casa do meu pai é casa de oração. Como é uma casa de oração? Irmão, oração hoje é meu culto de oração. Todos os dias tinha que ter oração na igreja de palavra. Chegar aqui, irmão, para se dedicar em qualquer outra coisa, a não ser no que está acontecendo aqui, você está fazendo o Espírito Santo estar ciúme de você. Ele fica com muito ciúme, ele fica dizendo, rapaz, até quando você vai viver assim? Quando um dia as pessoas descobriram que é o poder da oração, que fala tanto de oração, vai estar orando na igreja, vai acabar aquele ciclo vicioso dos brasileiros. Olhe por mim. Verdade. É um ciclo vicioso. Irmão, quando alguém chegar, ora para mim, ore por mim, você manda ele sentar e passou uma hora falando a palavra de Deus com ele. Chegou um aqui hoje. Pastor, está aí, alguém foi dentro do está lá, dia de trabalho, tem que ser o quê? Mas eu fui para ali com a cadeira ali, liga, sentou e meu nome foi tal, eu quero que você olhe por esse documento. Eu disse, espera aí, eu preciso conversar com vocês. Vamos ter uma entrevista bíblica, idade na Bíblia, e a gente começou. E começou, e se olhar para lá, se fatigar, porque um pouco de água é tem um copo, será que está aqui? Você lembra de oração? E eu orei 1 minuto no final com ele. Mas que tira a Bíblia dele, ficou a chorar, dizendo, rapaz, é diferente, eu tomo a Bíblia. Por que você está assim? A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, a Bíblia é isso aqui, você está assim, pelo aquilo que você confessa, pelo aquilo que você crê, a sua mentalidade está cheia disso, você vai ter a vida nisso e não vai mudar, mas peguei Romanos, vamos lá, transforma a mente, transforma a sua vida, aí você vai estar na boa, vai estar no dever, se a coisa que Deus já fez para você, você precisa segurar isso. E comecei no final, estava chorando, disse, agora, Pai, em nome de Jesus, transforma esse homem. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, não lança essas palavras fora quando sair desse lugar. Que essa palavra seja rima na vida dele, assim será uma vida poderosa, e ele vai ser um glorioso, cheio de poder de Deus e cheio de coisas supridas. Porque eu cheguei no final e falei, porque o diabo veio para roubar, matar, destruir isso, é o que ele está fazendo, você está dando lugar ao que ele está falando, o que ele está dizendo, a sua mente está cheia de coisa negativa.
abundar. Para ter uma vida abundante tem que se submeter, tem que ser humilde, irmão, e tem que valorizar cada palavra no momento de culto. Aleluia! Você fica desligado no mundo da lua, então você vai curtir a lua, vai receber da lua, do sol, das estrelas, mas de Deus não. Mas quando você se liga na palavra, a palavra de Deus te enche, a palavra de Deus transforma a tua vida. Aleluia! E eu vou dizer uma coisa, não precisa, irmão, ninguém está fazendo fichinha aqui ou prova de quem é. A sua vida, os seus frutos diz quem você é, diz quem eu sou. Glória a Deus. Cuidai vós, cuidai vocês, irmão. Foi o irmão Jesus que pregou isso. Cuidai vocês. Aleluia. Cuidai mesmo. Tenha cuidado disso. O Espírito Santo tem ciúme de vocês. Aí ele diz aqui em vocês: antes, vírgula, ele dá graça. Ele dá maior graça. Aleluia. Diga maior graça. Isso tem um ponto no final, irmão. Antes ele lhe dá maior graça. Não tem mais conversinha, não tem mais o Senhor. Não, antes ele lhe dá maior graça. Você pode suportar as coisas porque a graça já foi dada. Aleluia! Antes ele já te deu a graça, ele dá maior graça, maior graça. Efésios diz que quando Deus chama uma pessoa, ele dá graça segundo o que chamou. Não vai dizer que está pesado, não, porque não vinha com os caminhos para mim. Está pesado, não sei o que, pastor, eu vou largar aqui. E não vale com Deus, diz para Deus, não para pastor. Que o que o pastor vai falar, você foi chamado para isso, ele já deu a graça, se liga. Portanto diz, 2 pontos novamente, vamos ser, portanto diz, eu gosto desse texto que é bem detalhado, portanto diz, 2 pontos, Deus resiste aos soberbos. Sabe o que é ser soberbo, irmão? Eu não sou assim mesmo, já sei. Tem gente que está na igreja que rapaz, tem pessoas que estão na igreja, muitas, eu já disse desde o início, vamos lá, rapaz, eu acho que eu falava melhor. Deus não está querendo que fale melhor, Deus está querendo que viva. Amém. Eu estava pensando uma coisa interessante hoje. As pessoas fazem sessão de pregadores, né? Rapaz, que jeito que tem uma gramática, coloca tudo os pontos lá. Tudo nos seus trilhos, né? Mas sabe o que é Paulo disse? Eu não fui ter com vocês com demonstração de palavras de sabedoria humana, não. A minha demonstração foi de poder. Aleluia. Isso mesmo. Sabe qual é o mundo bom para você, rapaz? Eu sou poliglota, eu sou um cara muito bem, mas se eu entrar nessa, eu vou ficar só tratando do que é natural, mas o que é espiritual é diferente. Por isso que também chegou a aparecer outro que era o inverso do Paulo, Pedro idoso. Mas os pessoas passaram dizendo: não, rapaz, esse é o Pedro com Jesus. Esse cara veio com Jesus, esse cara aprendeu os pés de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Amados, vou te contar uma coisa. Vamos nesse versículo de novo. Antes, vírgula, ele dá maior graça. Ponto. Glória a Deus, já foi consumado. Quando tiver ponto na sua Bíblia, isso já está esclarecido, já está definido, isso já é. Amém? Ponto final. Eu lembrei de manda agora. Zé Felipe, ponto final. Ele fala, irmão, ponto final, irmão. Zé Felipe, não sei porque ele fala. É um americano que aprendeu brasileiro e aprendeu outras coisas. Ele fala, ponto final, Zé Felipe para você. E aqui diz, portanto, diz, rapaz, isso é sério. Portanto, irmão, esse homem não sabe falar dele. Tem versículo que Paulo disse, fala como homem, mas aqui, aleluia, não foi o Tiago falando como o irmão de Jesus. Ele disse 2 pontos: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia. Você quando vê um homem humilde, é cheio de Deus. Ou vocês perderam a oportunidade. Quando você vê uma pessoa humilde, e humilde não é a roupa rasgada, não é chegar na igreja arrastando chinelo, papai, bom dia, mais ou menos. Diga se não me dá, isso é miséria. Diga miséria, diga miséria. Miséria. Humilde, irmão, é você ouvir uma pessoa que sabe menos que você e você glorificar a Deus e receber aquilo. Ser humilde, irmão, é você ter alguma coisa e sentar com pessoas, ficar lá junto com ela no nível que ela está para Jesus entrar na vida dela. Aleluia. Jesus disse: você chegar na tua igreja, pessoas de anel, gente bacharelada aí, quer dizer, vem, senta aqui,
E tirar uma pessoa e colocar lá atrás. Isso não é acepção de pessoa. E chegar um homem, não, senta aqui, está no meu pé, quer dizer, abaixo do meu pé. Senta aí no chão, fica por aí. Mas o letrado, ele disse, não é assim. Deus não está olhando dedo e anel. Deus está olhando a atitude do teu coração. Como tu trata o Espírito Santo. Como tu trata as pessoas cristãs cheias do Espírito Santo. Como tu trata o teu irmão. Eita, meu Deus, pensei em falar nada disso. Mas é a Bíblia. Sabe, irmão, os netos estudam aí, lá cada livro assim. Advogado também, cada livro assim. E ele estuda tanto e faz, mas para que eu estou estudando isso? Um dia ele pega aquilo que estudou e diz para o paciente, você está desse jeito. Ele não falou para magoar, ele disse, não, você está assim, examinei, você está assim. Você precisa disso, se quiser ver. A Bíblia é dessa mesma forma. A Bíblia é um espelho para mim e para você. Você já abriu a Bíblia como espelho para você? Ou abriu a Bíblia como julgamento para os outros? Tem pessoas que abrem como livro de julgamento. Rapaz, fulano é assim. Olha o que a Bíblia diz, está vendo aí? Olha o que a Bíblia fala. Não está dentro da pessoa. Não sabe o que a pessoa está pensando. Mas se você pegar a Bíblia e dizer, mas rapaz, eu tenho que me humilhar. Eu tenho que me reconverter. Eu tenho que buscar isso. Eu tenho que voltar ao Senhor. Esse texto não começa bem assim não, meu irmão. Esse texto começa, eu comecei a ler. Se eu pegar o versículo 1, você já começa. Ele diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiros. Ele começa esse texto falando, ele começa cubistas. Eu não vou falar que eu não vou excluir vocês disso aqui, mas ele começa esse texto para chegar aqui. Ele começa sério com o povo da igreja. Ele não está falando aqui, irmão, para o mundo, ele está falando uma carta para a igreja. Quanto mais correção para a nossa vida, muito bom para nós. Porque, amado, quando tem a luta, você tira 10, né? Um aluno aplicado nas matérias. Rapaz, eu lembro que quando eu comecei a estudar, a minha mente se abriu uma matemática, todo mundo queria fila. Mas história, geografia, essas coisas não tinha não. Batia, travava. Vixe, que negócio era aquele. Mas eu entendi porque matemática ficou bom dentro de mim. Porque eu nasci com um problema que eu creio que eu não tenho mais. Dislexia. Dislexia não é epilepsia, não. Dislexia é que dá branco fecha tudo e você muitas vezes conjuga as vírgulas. Você lê, depois que apaga tudo, não tem no mundo que faça você ler. Impressionante isso, né? Chama dislexia, não é epilepsia. Tá bom? Eu vencendo isso, vencendo. Até hoje eu sou vencedor nisso tudo. Amém. Aleluia. Mas quem tem esse problema, todas as outras áreas para ele não é problema. Você vê uma coisa uma vez só já faz. E matemática é número para ele, soma assim, é bruto. E eu aprendi matemática de uma forma bem simples. Quando você está somando 230, 232, aqueles 200 você esquece. Só somam menores, que aí 200 você já sabe. Aí junta os menores com outros menores com 300, com outros menores com 400, e daqui a pouco a conta está bem simples feita. Amém? As coisas miúdas você trata dela, porque as grandes você já vê. E sabe que os Espírito Santo é assim? As coisinhas miúdas ele quer que a gente trate, porque as grandes todo mundo está vendo. Diga aqui, revelação. Revelei. Então, Jesus. Então, amados, vamos aqui. Do 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Rapaz, como é que Deus traz uma palavra dessa assim, a gente vem para dar uma conclusão do texto que a gente pensa lá atrás. João 14, vai ser bom demais. Sobe aqui, o Senhor fala sobre as listas. E agora ele traz para isso aqui para nós, quem sabe encerrar com isso aqui.
Ele não serve. Sujeitados, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ponto. A única forma de diabo fugir de qualquer situação, de qualquer lugar que nós permitimos ele entrar, é se nós não se sujeitarmos a Deus. Como se sujeitar a Deus? Na sua palavra. Já tem pessoas que dizem assim, eu não mudo, eu já sei, eu sou assim. Eu já vi pessoas desde o início, porque a verbo da vida é uma palavra revelada mesmo. O que é revelado? É revelado. A palavra revelada significa, ela mostra quem ela é e manda que a gente viva ao seu modelo. Mas vou dar um exemplo aqui, é dia de oração, tá bom? Eu estou aqui com 5 pessoas, estamos orando aqui com o Antônio. O Antônio está aqui na casa dele, ele chegou para orar. Antônio, quero orar com você. Vamos cantar 2 hinos aqui. Oh Jesus, venha cá, tenha dó bem de mim, mais ou menos assim. Quando termina aí, Maria, ora por Antônio, Maria, Senhor Jesus, Pai eterno, se for a tua vontade, oh Deus, tu sabe tudo que ele está passando, é a tua vontade estar assim, mas se for a tua vontade por ele, o que é que ela disse? Não disse nada. Se é a tua vontade, por Deus, tu fizeste ele estar assim, é a tua vontade. Que miséria de vida é essa? Onde a Bíblia já diz para mim que Jesus já levou toda a doença na cruz do Calvário, diz lá em Marcos, coloca as mãos sobre os enfermos e será curado. Aí eu vou falar a realidade da palavra. Chega uma pessoa aqui para mim, como chegou o Joel, que está em Portugal, mandou as fotos para nós, está bem lá, a família toda, muito maravilhosa lá. Chegou aqui nessa igreja aqui, pastor, eu quero que você ore, estou indo para Portugal, lá perto da Alemanha. Como que ele orou? Pai, ela está querendo ir, se é a tua vontade, que tudo seja bem sucedido, por favor, diante de ti dos homens, que todos os documentos, passaporte, tudo legalmente, não possam bloquear ou parar essa viagem. Porque para tu construir, para tu viajar, tu tem que perguntar se tu tem a vontade dele. Rapaz, tem pessoas que eu não vou falar isso não, mas já que eu vou falar, você tem o que é. Aí tem pessoas que qualquer coisinha, vou sair da igreja, vou sair dali, vou sair daquilo ali. Rapaz, que negócio é esse? Se tu fizesse negócio com Deus ou com os homens? Que o diabo para tanta gente? Que negócio de desgraçado é isso? Não, fulano já olha para mim, fulano já não para comigo. Faz o seu grupo e diz que não eu vou falar. Aí vou sair, estou magoado. Rapaz, vai para o versículo primeiro. Se humilha diante da presença do Senhor. Pai, você me colocou. Rapaz, se pastor vivesse dessa vida, eu acho que o pastor saía que nem treinador de futebol. Ou 2 pisas, bota os caras para fora. Rapaz, eu vou te contar, Deus chamou a gente para a gente pegar trampo mesmo e mostrar nos momentos propícios aos cruzes. Salmo 1 diz, eu preguei isso aqui, irmão. Fruto na estação própria. Sabe o que é o fruto da estação própria? É, um exemplo, você vai comprar um prédio, certo? E você fechou por 200 mil, deu 100 mil, falta 100. Aí você diz, dia X eu dou 50, dia eu vou dar 50. Quando chega bem perto, quase na véspera, você deu 1 centavo. Aí você diz, pai, agora eu vou dar fundo na estação própria. Isso não vai me abalar, dinheiro você vai vir. E começa a ter graça, pai, eu sei que vai acontecer. Oi, eu não vejo esse dia. Eu vejo no dia eu cumprindo as obrigações. Fruto da estação própria, outro fruto da estação própria. Alguém te persegue e diz, vou acabar com você. Você, pai, agora chegou o tempo de eu amar, dá um presente a essa pessoa. Eu nunca vi alguém dar presente, eu já disse. Mas não vejo tanta gente dar presente quando a pessoa está perseguindo. Eu digo que eu vi porque eu vi pessoas me chamar e comigo comprar roupas caras para alguém que queria acabar com a vida dele na igreja. Minha esposa já fez isso também. Deu um presente a pessoas que estavam falando de nós. O que é isso? Fruto na estação própria. E eu comecei a fazer isso também. Rapaz, eu vou dar oferta a pessoas que. Irmão, se você der oferta a você, não é o que você está falando. Mas já aconteceu, Deus chegar e dizer, vou comer em pé, vou quebrar isso agora. Rapaz, isso aqui.
Rapaz, Deus falou, vamos ali comigo para isso aqui. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, quando você faz isso, a Bíblia diz que você está voltando brasa viva naquela história. Aleluia. Sujeitar-vos a Deus. Diga, sujeitar a Deus. Sujeitar a Deus. Então, pastor, o senhor tem que sujeitar a Deus. Rapaz, como se sujeita a Deus? Isso aqui é uma coisa muito extensa. Você se sujeita àqueles que Deus colocou para ser seu líder. Líder tem pessoas sujeitas. Você não viu quando alguém chegou para Jesus? Jesus, eu vou na sua casa. Não precisa não. Você não sou digno, não. Porque eu tenho o servo. Eu digo, vem, tem o soldado. Vem. Amém. Ele diz, os soldados, os meus servos se submetem a mim. Então essa enfermidade se submete a uma palavra sua. Aleluia. É um conjunto, irmão. É um conjunto. Um versículo não quer dizer que, se parar no versículo, é heresia e a gente pode fazer uma doutrina falsa. Mas é um leque que se abre. Como você se sujeita a Deus, qualquer pessoa que diz assim, diz o Senhor, opa. Porque alguém pensa que está na época do Éden. Não, lá vai 5 horas, Deus vai dizer, para comigo, está por lá. Sou escuto Deus. Passou, irmão, esse tempo. Deus agora tem um corpo aqui na terra. Deus tem uma voz aqui na terra agora, tem um rei que está dentro de nós. Amém? Deus, sujeitamos a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de você. Como se resiste ao diabo? Alguém chega, rapaz, em nome de Jesus, vou orar por essa pessoa. Quando chegar na igreja, vem dar um abraço a você, vou dar um abraço a essa pessoa. Porque eu digo uma coisa, quando a gente se associa com pessoas que além da gente cresce, mas quando se associa com pessoas que estão abaixo da gente, a gente cresce. Um amém, é verdade? Amém. É isso mesmo. Chegai-vos a Deus. Que conselho no 8? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Meu Deus, eu estou pregando para mim mesmo. Você é novo, gente, pelo amor de Deus. Vocês pegam a oportunidade de se enriquecer, de você falar no mundo espiritual. Irmão, diabo, eu vou te contar uma coisa a você, deixa eu te falar. Você já foi no estádio de futebol? Levanta a mão. Cadeira, não é paurada ainda não? Quem já jogou no estádio? Quase ninguém. Já jogou? Valeu. A gente sabe o que é isso. Quem joga? Quem está lá, a gente sabe quando a torcida está dizendo, é isso aí, mas quando diz, ei, aí, não sei o que, aí você fala um pouco, abraça você. O jogador sabe isso, mas é uma coisa, o sentimento do jogador é diferente da torcida. Amém. O sentimento do Espírito Santo, pastor e jogador não, o sentimento do Espírito Santo em você é uma coisa. Agora o sentimento da igreja para com ele é outra coisa. Verdade. Por quê? Vou te provar. Porque quando está de boa, Deus é bom demais. Vamos na minha casa no churrasco, glória a Deus. Quando é papai, não sei o que Deus fez comigo, eu não mereço isso, porque não sei o que. Que torcida é essa de que está nos tais? Vou voltar novamente. Abacuque subiu e disse, rapaz, com gado sem gado, ele é meu salvador. Aleluia. Eu confiei nele, rapaz. Rapaz, vai lá para Jó, não pega uma abolição de Jó. Mulher que fala como louca, ainda tem demais. Nele eu confio. Aleluia. Meu Deus do céu, que crente nós somos, irmão? Brasil está cheio de religiosidade, mas a palavra está quebrando esses princípios. A palavra está deixando de dizer, não, rapaz, não abro não. Eu não abro não. Sabe por quê? Nós não estamos enfrentando coisa séria aqui não. Você já viu vídeo, já abriu coisa que na igreja perseguida, a mãe vai com a criança, aquelas mulheres que carregam a criancinha amarrada atrás, eu tirei fotos com elas lá. Crianças. E quando ela vai para a morte, a criança vai também, irmão. Ela fica de frente, a bala, o projeto que pega nela, atravessa e mata a criança, e as crianças lá sem saber, mamãe, estão fazendo o que aqui? Elas ajoelhadas, e a criança morre com elas, irmão. Mas não abre mão de Jesus. Nenhuma prova dessa aconteceu aqui no Brasil. Irmãos, estamos no país da glória, que entrar na igreja e sacudir mesmo. Pastor, se eu quero que eu faça um show, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você diz que eu estou pedindo para você fazer show, você não entende o poder do Espírito Santo no dia que desceu lá dentro de vós. Você está muito longe do que é espiritual. Eu estou bravo nessa noite, não, estou com muito amor. Você está muito longe do que é pentecostal. Diga assim comigo, ele estava sentado.
Eles estavam sentados. Simplesmente sentados. Mas quando o Espírito Santo chegou, eles ficaram sentados? Yes. Aí eu pergunto, você é cheio de Espírito Santo? Sou desse jeito? Desculpa. Nenhum amigo você dá. Amém. E os prediletos para você dizer amém. Oi, não é bom pregar em lugar que você nunca pregou. Eu já preguei em lugares longe, que quando você vai já dando amém, peraí, isso aí. Eu estava pregando no local, irmão, e eu tinha tudo para aceitar aquilo lá. E Deus estava fazendo milagre, curando pessoas de UTI, pessoas que cansam, né? Botou todo para fora, cansam. E isso fazendeiro está lá, tá bem, graças a Deus. Não precisa de estar falando coisa para ninguém, está crendo, mas está lá, está rico, está abençoado. Mas eu estava lá e chegou um homem, quando eu estava pregando, ele disse para mim, rapaz, eu amo um profeta e tal. E eu fui na casa desse homem, chegou lá e assim, naquela coisa estranha, assim, disse, oh, que diz o Senhor. Eu, tá bom, eu amo isso aí, aleluia, tá muito bom. E na hora que eu estava pregando esse negócio, eu disse para ele, aqui não tem dois espíritos não, tu senta, depois tu dá a mensagem que tem que dar. Todo mundo lá. Você entende, irmão? Porque Deus te deu autoridade, irmão. Uau! Chegai-vos a Deus. Aleluia. Deus parar com a massa, uma voz mais humilde. Chegai-vos a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. E Ele vos chegará a vós. Aleluia. Mas qual é que tem? Olha isso aí. Veja só. Chegai-vos a Deus, vírgula, e Ele chegará a vós. Amém? Amém. Ponto. E esse assunto está definido. Limpai as mãos pecadoras. Vamos comigo? E, vírgula, vós de duplo ânimo, purificai o coração. Pessoa de duplo ânimo. Um dia está tocando no céu, outro dia está tocando na terra. Eu tenho que pregar isso aqui, irmão. Esse cara é pastor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, tem fogo, meu Deus. Pai, misericórdia, tem pecado. Leia o texto, leia por favor a Bíblia. Limpais as mãos pecadoras, vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Tem coisas erradas, irmão. Porque é pecado? É um dia crer em Deus e outro dia que crer. Irmão, o maior pecado é quando a gente deixa de crer em Deus. Verdade. Não, Deus é meu pai, eu não quero mais, não sei o que tem comigo, porque não sei o que. Aí o diabo pega, tome, é cada varada que dá. Mas quando tem unção, chega nada perto do crente. Porque quando o diabo começa, irmão, você tem que ligar as coisas. Deus te deu essa armadura, mas quem tem que usar é você. Ah, se eu tivesse feito nessa noite, o negócio tá bom. Se Deus, irmão, eu não me preparei para isso, não, é Deus que está falando isso mesmo. Você vai ficar aí para nós ouvir depois. A minha Beta escuta 5, 6 vezes. Direto escutando. E o irmão Ângelo leva escutando direto. Mas rapaz, eu ouvi isso, agora eu ouvi de novo. Rapaz, eu ouvi isso. Irmão, ele diz, ó, as armaduras está lá em Efésios, irmão. 6 a partir do 10. Não diz mais, irmão meu, fortalecer o Senhor na força do seu poder. Tem muita coisa para a gente ali. Para resistir às protestadas. Meu Deus do céu. É coraça, é tanta coisa ali, espada do Espírito, é tanta coisa. Mas Ele deu para você, mas quem usa é você. Olha, lindão de Jesus e lindões que estão me ouvindo, aonde estiver. Quando você vai para o quartel, você recebe tudo aquilo lá. Mas você tem que ter cara de soldado. Quem se viu exército aqui, se sim ou não, senhor? Você entende? Tem que ter o quê? Cara de soldado. Postura é outra. Se senhor, não senhor. Ele fica lá, o cara fica durinho, meu filho. Quando manda fora de forma, o cara, glória a Deus. Tem que ter cara de soldado, meu filho. Agora te digo uma coisa. Quem fornece as armas e as falas para você? O exército, mas quem usa? Meu Deus do céu. Vou fechar, amém. Eu não quero mais ouvir o jazz. Quem fornece as armaduras? Armadura. Deus. Mas quem
só que sobra recruta lá, se perder a guerra, eles dançam. O nome exército, irmão, está livre de qualquer tiro, de qualquer ofensa. É quem está lutando. O soldado é que é responsável. Nós somos responsáveis por que Deus deu a gente. Aleluia. Olha, antiguidade, hoje as pessoas, o mundo está, você sabe que está entrando, a plataforma do Cristo já está aí bem elevada. Mas antigamente, quando se via um soldado do exército, não queria saber se ele estava remédio, ele já ficava assim. Viu que já ficava assim. Se o inimigo se der qualquer coisa, quando vê um policial, fica todo. Eu te digo uma coisa, e quando os camas contestavam e mexeram com o poder de Deus. Aleluia. Ele disse: ó, te dei autoridade e poder. Eita, o tempo foi embora. Autoridade e poder para pisar, escopiando todo o poder do inimigo. Agora pergunte: está pisando ou sem pisar? Verdade. É sério, irmão. Eu estou te falando algo com amor hoje para tu se levantar. Levantar com dentro. Dizer: Senhor, eu estou cheio de poder, meu Deus do céu. Se você deseja um trabalho, todo dia você acha que vai trabalhar. Prepara a roupa, se levanta cedo. Oh, aleluia, que é? Vou bater meu cartão hoje. Você sabe quantas vezes eu me acordava, ia para a garagem, meu Deus do céu. Eu fiz uma casa, fiz uma garagem, chegou o cidadão lá frente, você está fazendo garagem para quê? Isso está caro. Eu disse: mas tu? Eu disse: aí se tu vem na casa, alguém bota. Eu disse: não, é para eu dar o carro aqui. Aleluia. Ele ria, irmão, eles riam de mim. Eu dizia coisa de rapaz, sempre eu morei em volta que havia, passava no chão daquele junto daquele rapaz, eu estava lá dentro do dia. Para onde tu vai? Meus irmãos jogavam lama em mim, irmão, os mais velhos. Eu morava na fazenda, passava um avião. Eu dizia: eita, vai lá, vai correr tomar banho. Eu já tinha um pouco de sala, vai tirar o ferrugem lá no rio. Você entende, irmão, o que é isso? Mas pouco deles tomaram avião. E um dia eu estava lá em outro lado do mundo. Aleluia. 11 horas depois, eu lá disse: tu é tão fiel. Aleluia. Aleluia. Eu não estava só não, irmão. Tinha 200 crentes naquele avião. 2 andares lá, irmão. Faltando quase essa largura, irmão. 2 vias. 7 banheiros. Eu disse: meu Deus, é uma mansão. Tem tanto banheiro. Mas eu estou falando isso aqui não é para me mostrar, não. É porque eu confessava. Eu vou. Aleluia. O carro passava, eu deixava mais você atrás. Um dia eu vou fazer uma marquinha dessa com o meu carro. Isso é pirâmide. E sabe o que aconteceu na casa lá? Um dia alguém me deu um carro, eu botei, nem comprei, botei nessa garagem. O réu. Depois do réu, Deus abriu a porta, né, filha? Aleluia. Mas condição não, a condição é dele, humilhar debaixo da mão de Deus, que Deus no dia certo te exalta, rapaz. Mas ninguém quer se humilhar, só quer estar exaltado. Se humilha. Pastor, que se humilhar é guardar a palavra. Se alguém vier alguma coisa com você guarda no coração dele. Eu tenho um irmão que passou por isso, José. Ele governou. Ninguém fala que os irmãos José, os outros governaram. Ninguém fala dos perseguidores que trouxeram próprio, só fala dos que são valentes. A Bíblia fala do nome daqueles que começou a guerra contra, mas no dia no final o que ele recebeu, porque ele já sabe, ninguém prevalece diante daquele que ama o Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esse dia. Eu te dou graças porque nós iremos avançar. Eu sei que, Pai, está cheia essa igreja de pessoas crentes, pessoas que vai te louvar, vai te honrar sempre, pessoas que vai levantar o teu nome aonde chegar, no seu lar, na empresa, na faculdade, no colégio, na rua, vendendo pipoca, aonde for, vão prosperar, porque tu és fiel, Senhor. E eu vejo portas abertas. Pai, eu estou com a tua palavra. A Bíblia diz que tu abre porta e ninguém fecha. Quem vai fechar o que vai abrir nunca? Obrigado pelos casados. Obrigado pelos jovens. Eu conheço essa igreja com um número de jovens bem poderoso aqui, pregando cultos maravilhosos. Pessoas se juntando ao evangelismo.
pessoas se juntando à reforma dessa igreja, trazendo, eu sei que eles cooperam, mas um grande grupo de pessoas aqui também. Meu Deus do céu, quanto é bom fazer isso, Pai. Eu vejo esse lugar bem climatizado, melhores cadeiras, eles sentaram aí de botão, você não quer nem sair, o culto rola meia-noite que a gente quer sair. Aleluia. Telão aqui para se ver os versículos, imagens maravilhosas, estudos desses telões aqui que vai chegar. Um som de primeira língua, músico, Pai. Aleluia. Tanto aqui quanto sentado, Pai. Aleluia. Oh, grosso amor que dá na massa. Oh, grosso aleluia, aleluia. Eu vou chamar alguém para me enxar do resto do meu tempo, mas eu vou dizer uma coisa para você, já passou. Mas quando ele se entrega lá fora no mundo, tanto os que conhecem quanto os que consomem são escravos. Mas quando Deus liberta, tanto que emprega quanto que escuta são muitos. Para tomar posição, por favor. E vamos ler, meu querido, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 10. E Deus que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. Meu querido, se você olhar essa questão de ofertar como uma oportunidade, você vai entender. Isso aqui é uma oportunidade de você prosperar. A palavra diz que Deus ele dá semente ao que semeia. Então, se o seu coração estiver alinhado com essa palavra, não vai faltar semente para você semear. Deus ele vai dar semente para a pessoa que entende que semear é uma oportunidade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as plantas dos meus pés prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, foi sobre mim uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Glória a Deus. Amém. Oremos, né? Pai, obrigada. Obrigado porque essas ofertas, Pai, elas darão uma grande colheita. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor, porque tem um coração assertivo. Eles entendem, Pai, que dar é melhor que receber, Pai, que não fará e que não faltará semente para o coração generoso, aquele que dá com generosidade. Obrigada pela boa administração dessa oferta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estaremos aqui novamente na quinta-feira, às 19h30. Que você venha com expectativa. Se prepare, meu irmão. Chega aqui com expectativa, em nome de Jesus. Vão na prática da palavra e nós amamos vocês. Amém? E a questão o curso não está aberto ainda. Irmãos, ó, se você quiser ofertar, pode chegar, fale com Tassis, fale com o pastor José, fale com o irmão Aloísio. Nós estamos abertos, irmão, porque isso é o começo. Fale comigo também. É só o começo, irmão. Temos a fachada, estamos concluindo daqui a pouco e temos aqui a lateral também, que nós iremos começar outra campanha. Então, tá com desejo de ofertar, não sabendo, só tem o valor que você tiver de fale com a gente.
Amém? Vai na prática da palavra.